Olá, aqui é Vitor Azevedo e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa conversa, a esse espaço de podcast que recebe com carinho o nome de Jesus Hoje, que é a minha tentativa de falar de Jesus de Nazaré a partir dos nossos dilemas do hoje, das nossas perguntas de hoje e das complexidades contemporâneas. Então, bem-vindo, bem-vinda e eu espero muito que faça sentido para você. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse espaço que a gente inaugura hoje, a esse espaço de conversa, de troca, de reflexão, de crise, de alegrias, de tristezas, de mudanças. E esse que é a minha tentativa de falar disso tudo com você a partir de Jesus hoje. Jesus hoje. Esse é o nome desse espaço e é assim que eu quero embasar todas as nossas conversas. De uma maneira onde não importa qual seja o tema, a crise, a reflexão ou o caminho que a gente queira propor aqui, sempre será a partir de uma leitura de Jesus hoje. Essa minha tentativa de transpor Jesus de Nazaré aos dias de hoje. Minha tentativa, minha aposta, né, em acreditar que Jesus, ele não só tem o que dizer há 2000 anos atrás, mas tem o que dizer hoje, tem o que dizer agora, tem o que dizer tanto para a arena pública do nosso país. Então, Jesus acorda de manhã, lê notícia e tem o que dizer sobre as notícias do nosso país, mas também é um Jesus que tem o que dizer para mim hoje, né? Ele tem o que dizer para o Vitor, para você pessoalmente, né? Então tem uma voz de Jesus que ecoa a nação, a notícia, a cidade, ao social, ao ambiente público, à arena pública, mas também tem uma voz de Jesus que fala comigo, né? Que fala com você, que fala com a sua singularidade, com a minha singularidade. Então, o nome desse podcast, Jesus Hoje, ele dá para a gente essas possibilidades, tanto de fazer uma conversa a partir da arena pública, quanto fazer uma conversa a partir da nossa própria singularidade. Nesse caso aqui, quase que sempre a partir da minha singularidade, né? Então, são esses os dois caminhos que eu quero propor nesse espaço que a gente inaugura hoje, né? Então, primeiro, como que Jesus leria, como eu acredito que seria a leitura de Jesus do nosso mundo público, né? Então, para dar uma imagem para você, pensa que Jesus acorda de manhã, ele faz o café dele e ele vai ler as notícias do nosso dia, né? Ele vai ler as notícias, os questionamentos sociais, ele vai dar conta das dores contemporâneas, das angústias contemporâneas e das agonias contemporâneas, e ele tem o que dizer para tudo isso. Tem um teólogo que eu gosto muito, o Paul Tillich, e ele diz que o papel da teologia é responder às perguntas da filosofia. Uma tecla SAP do conceito de Tillich para o nosso dia a dia é aquela sensação que provavelmente você já teve de estar sentindo uma coceira nas costas, e é numa região das suas costas que a sua mão não dá conta de chegar. E aí você pede ajuda para alguém te ajudar ali, né, a coçar onde coça. E aí você vai direcionando a pessoa, não, mais para cima, mais para baixo, e quando a pessoa acerta o ponto ali da coceira, vem aquele alívio, né, aquela sensação de prazer, que aliviou minha angústia. Então, o Paul Tillich está dizendo que toda a sociedade contemporânea, que é um reflexo dos pensamentos filosóficos, ou ao contrário, né, a filosofia vai refletir a sociedade, tem uma discussão aí também, mas enfim, o que ele está dizendo é, a sociedade coça. E o papel da teologia é coçar onde coça. E muitas das vezes o que eu vejo
é uma igreja coçando onde não coça. É ficar dando resposta que ninguém está perguntando. É ficar batendo em tecla que ninguém está perguntando. Então, eu penso que Jesus, hoje, precisa ser um Jesus que tenha o que dizer às complexidades contemporâneas. Então, por exemplo, eu vi um vídeo esses dias, inclusive foi um vídeo que me deixou assim um pouco irritado. E não é muito fácil não me irritar em vídeo de internet, assim. Acho que eu fiquei meio calejado. Mas esse vídeo em específico nem falava nada sobre mim, enfim. Mas era um rapaz, e a piada que ele está tentando fazer ali é propor um jovem cristão que entra na USP, né, uma faculdade pública de São Paulo, e sem dúvida nenhuma das faculdades mais importantes do nosso país. E ele entra como cristão, e aí no segundo mês na USP ele já começa a duvidar da sua fé. E depois de um tempo, enfim, ele já abandonou a fé, já abandonou a ideia cristã, já abandonou a religião e todo esse negócio. E ele faz essa piada, né, da USP como sendo um lugar doutrinador anticristão, né? E aí você vai ler os comentários, é impressionante a capacidade hegemônica do evangélico brasileiro achar isso engraçado ou achar isso plausível. E o que me gera irritação é esse Jesus muito frágil, essa fé em Jesus muito frágil, que a USP dá conta de derrubar. Essa ideia que a USP tem pergunta, que destrona e que derruba e que assassina a fé cristã das pessoas, não é dar poder para a USP, é expor a fragilidade da fé cristã. É expor Jesus a uma cena de não dar conta de responder às complexidades e às angústias e às perguntas que a intelectualidade da USP dá conta de fazer. E esse Jesus muito fraco, muito frágil, ele perdeu sentido para mim. Em outra época, com certeza eu curtiria esse vídeo e acharia engraçado, né? Porque é uma narrativa muito comum no meio evangélico. Essa é um jeito meio que na entrelinha de falar para você: cuidado com quem estuda muito, cuidado com quem lê muito, cuidado com quem pesquisa muito, cuidado com o mundo intelectual, com o ambiente acadêmico, ele pode ser um veneno para a sua fé, né? Então, em outra época eu curtiria, comentaria, acharia engraçado. Hoje já acho um absurdo, porque no meio do caminho da minha trajetória com Jesus, essa ideia de um Jesus que não tem o que responder ou que fugiria de uma conversa sobre a complexidade das angústias e que nega a ciência, e que nega as ciências humanas e que não dá conta de fazer esse debate, ele foi perdendo a força na minha imaginação, na minha fé, na minha espiritualidade, e graças a Deus por isso. E a gente vai conversar mais sobre essa mudança, né? Esse Jesus que foi perdendo sentido para mim em outros episódios, mas eu não consigo mais me submeter a um Jesus que não saiba conversar com as complexidades do nosso tempo. E aí você talvez ouça isso e diga: Vitor, mas o que seria conversar com as complexidades? Conversar. O que a igreja faz hoje? Por exemplo, ela leva tudo para uma chave moralizante, ela usa o texto bíblico de maneira literal, ela fala do texto bíblico como se ela tivesse certeza absoluta do que o autor do texto tinha em mente quando escreveu o que escreveu, e ela utiliza desse mecanismo, texto sagrado e chave moral, para impor a sua verdade como única possível. Isso não é conversar, isso é violência, isso é opressão, e a opressão em nome de Deus, né, nesse sentido de ideias e verdades absolutas, em última instância isso acaba matando, dividindo, separando, excluindo. Então,
essa ideia de um Jesus impositivo e de uma igreja que impõe e que na hora da conversa não dialoga, porque é isso, né? Se eu falo que, pô, não, vim conversar com você, só que eu chego com a verdade absoluta e fico esperando você acabar de falar só para eu falar depois o tanto que você tá errado, porque a verdade quem tem sou eu, isso não é conversa, isso não é diálogo. Então eu acredito num Jesus e eu me submeto a um Jesus, e é assim que eu imagino Jesus hoje, é que sabe conversar, fazer perguntas e conversar a partir da realidade concreta, né? E é isso que eu leio, inclusive, no Evangelho. Você não vê um Jesus no Evangelho ensinando as pessoas a metafísica do céu. Pelo contrário, você vê um Jesus tocando o mundo real. Ele está com o pé empoeirado de realidade, né? Ele sabe o que está acontecendo no seu próprio corpo. Ele está vivendo com as pessoas, ele percebe as pessoas. É um Jesus da concretude, é um Jesus da realidade, né? É um Jesus atento às angústias, às dores das pessoas. Então, você imaginar, por exemplo, que Jesus ele chega para um cego e pergunta para o cego: o que você quer que eu te faça? Né? Alguém que passa despercebido pelo texto acha, pô, que pergunta nada a ver, ou que resposta mais óbvia. E na verdade não. Jesus sabe que aquele cego, naquela época, ele é um excluído socialmente, né? Ele religiosamente punido por Deus, porque essa é a ideia da religião hegemônica da época, que uma cegueira, uma doença, uma deficiência no corpo era uma punição divina, ou pelo pecado da pessoa, ou o pecado da família daquela pessoa, né? Então existia ali essa ideia de castigo hereditário. Eu posso estar pagando por um pecado que meu pai cometeu. Então, um cego religiosamente culpado, condenado, e socialmente ineficaz, né? Então, Jesus, quando se aproxima de uma pessoa cega e pergunta o que você quer, ele está conversando com a falta de protagonismo que aquela pessoa foi imposta, condicionada. Então, você vê um Jesus da realidade, um Jesus atento, um Jesus conversando com as complexidades religiosas e sociais da sua época. E não só esse texto, eu poderia citar vários outros aqui, de como Jesus é atento à realidade e como Jesus não está preocupado em ficar explicando para a gente coisas da metafísica, coisa lá do céu, coisa lá do reino por vir depois da morte. Não, Jesus está bem preocupado com aqui e com o agora. E vale dizer também que toda vez que Jesus fala de céu e toda vez que Jesus fala de inferno, achar que na boca de Jesus, um rabino judeu de 2000 anos atrás, céu e inferno tem o mesmo significado do que tem na boca de um pastor no Brasil em 2024, também é um absurdo e uma ignorância, né? E um descolamento da história e da realidade e da capacidade que nós, como humanidade, temos de transferir significados às palavras, né? Então, achar que quando Jesus fala de céu no texto do Evangelho é a mesma coisa quando se fala de céu no ambiente evangélico em 2024 no Brasil, também seria aí um prejuízo, né, ao que Jesus estava dizendo e ao que Jesus estava querendo dizer. Então, eu não consigo mais lidar bem com essa ideia de um Deus, de um Jesus, que não tenho que dizer para hoje, para as perguntas de hoje, tanto da notícia do dia, então a realidade a partir das notícias, ou a realidade das angústias humanas a partir das ciências humanas, né? Então, eu não consigo imaginar um Jesus hoje que não estaria conversando sobre classe, sobre raça, sobre gênero. Eu não consigo imaginar um Jesus hoje fugindo desses assuntos, né? E é o que, inclusive, me causa estranheza também, quando você percebe que no ambiente público e na academia, no ambiente acadêmico, tem mais sensibilidade humana do que dentro propriamente das igrejas, né? Então você vê um ambiente acadêmico querendo conversar sobre reparação histórica racial, você vê um ambiente acadêmico querendo conversar sobre planos e maneiras de se diminuir ou de construir novas formas, né, de termos relações econômicas para que a desigualdade social diminua. Você vê
o ambiente acadêmico público também falando sobre a disparidade dos gêneros. E você olha para a igreja, muitas vezes a igreja, ao invés de entrar na conversa e trazer Jesus para a conversa e dizer, olha, então, sabe esse negócio de conversar sobre igualdade social, igualdade de gênero e de raça? Então, deixa eu ler um texto do Evangelho para você perceber aqui, ó, que Jesus é quem ele diz ser. Ele não é só Senhor da morte, ele também é Senhor da história. E como Senhor da história, Jesus tem o que dizer para nós hoje, porque se ele é mesmo Senhor da história, não há um segundo na história onde ele não tem o que dizer. Então ele tem o que dizer sim às nossas conversas de classe, de raça, de gênero, e não só tem o que dizer, mas ele inaugura isso tudo no nosso mundo. Olha só, olha a diferença, né? De quando você tenta propor um Jesus hoje para essa ideia de imaginar uma igreja que olha para essas pautas de classe, raça e gênero e diz isso aí é só frescura de esquerdista, comunista e doutrinado da USP. Um absurdo, inclusive. Mas ok. Então eu quero muito tentar propor para você aqui um Jesus hoje, né? Um Jesus que converse com a nossa arena pública de hoje. E onde é que estão as perguntas do nosso mundo contemporâneo? É no jornal, é na filosofia, é na literatura, enfim, em todo esse arcabouço que nós temos para ler, ouvir, meditar, pensar. Então quero trazer para cá também tudo isso. E uma segunda porta, vamos chamar assim, um outro motivo desse podcast existir, é que eu quero falar para você a respeito da minha experiência com Jesus hoje, né? Então eu quero falar para você sobre a minha própria caminhada com Jesus, a minha própria peregrinação espiritual, né? De um tempo para cá a gente mudou de casa e a Luísa fez uma pasta no Pinterest dela, né? De referências de móveis e de decorações e tal, e maneiras, né, de se organizar a casa a partir dessa mudança que a gente estava fazendo. E eu me pus para pensar que todos nós precisamos, de alguma maneira, de pastas de referência, né, de pastas de referência. E é muito interessante isso que não necessariamente a referência que você salvou na sua pasta vai ser a referência que você vai usar daqui 10 dias, por exemplo. Porque você muda em 10 dias, as coisas mudam em 10 dias. E a parede que você achou bonita 10 dias atrás pode ser que não seja mais tão bonita hoje. Porque a pasta de referência, ela é flexível, ela não é rígida. Não é porque você salvou uma sala de estar no seu Pinterest que a sua sala de estar vai se transformar naquela sala que você salvou. Não, é uma pasta de referência. E eu me pus a imaginar que, não poucas vezes, pode ser isso para você, esse podcast. Uma pasta de referência, onde eu vou contar para você como é que eu estou organizando a reforma da minha casa espiritual. Então, aonde é que estão as minhas crenças, como eu estou organizando a minha devocional, como eu estou organizando as minhas crenças que um dia tive e já não tenho mais, como é que eu estou organizando as minhas crises, né? Como é que eu estou organizando todos esses móveis da minha peregrinação espiritual dentro da minha própria singularidade e subjetividade, e propor isso como uma referência para você. Não para você fazer igual, mas você poder ter referência, né? Você poder olhar e falar, pô, isso faz sentido para mim, pô, isso está coçando aonde coça em mim, né? Porque não são só não é só o ambiente público e a sociedade contemporânea que tem coceira. Nós também temos as nossas coceiras singulares, subjetivas, né? E que pode ser que enquanto eu converso com você sobre as minhas, gere um eco aí em você sobre as suas. Então, também é um espaço onde você pode referenciar a sua caminhada com Jesus a partir da minha experiência espiritual. Então, quero que esse podcast também nos dê espaço para isso. Quero expor crise, expor crenças que já não fazem sentido para mim, o que eu acreditei que não acredito mais, o que eu acreditava de um jeito hoje eu acredito de outro,
enfim, deixar esse espaço aberto aqui para a gente conversar. Acho que é isso. Para esse primeiro episódio é isso. Já tem outros episódios gravados. Eu já gravei o episódio sobre a minha mudança teológica, então como que eu fui fazendo, né, esse labor teológico e como isso foi mudando as minhas perspectivas, a minha pastoral, a minha pessoalidade, como que as mudanças da minha teologia provocaram mudanças na minha própria vida pessoal, né, na minha conta bancária, na minha roupa, né, no que eu visto, né? Porque eu penso isso também, que se a teologia que você confessa não muda o seu guarda-roupa, a sua conta bancária, não é teologia encarnada que você faz, é teologia metafísica, é um Jesus lá no céu que está esperando você morrer para fazer alguma coisa com você. Não é bem por aí que eu acredito, não. Eu gosto do que me implica hoje. E, enfim, quero falar disso com você, já está gravado esse podcast. Também vou falar aqui sobre as polêmicas, né? Vou falar bastante coisa bacana. E é isso, se você tiver sugestões, me manda. Enfim, esse é um papo que eu quero que seja o mais aberto possível com você. E espero ser para você aí uma boa companhia, né? No seu carro, no seu treino, no seu devocional, sei lá, que hora que você vai ouvir esses podcasts aqui, esses episódios, mas espero que te faça bem, como já tem feito bem para mim, porque só é de me preparar e abrir a boca e falar, só de pôr para fora, já me abençoa bastante. Então é isso, Jesus hoje, inaugurado e cheio de animação aí para o que há de vir. Beijo no seu coração e que Jesus hoje implique você, implique a mim e implique a comunidade de Jesus que faz eco aqui com a gente. Que seja assim. Deus te abençoe. Amém.